chegar aqui, não viu? Chegar no ambiente. Eu tava resolvendo o problema. E aí, pessoal, beleza? Entrei em contato com a Tim aqui, porque tava dando problema na internet. Vamos tentar continuar essa live aí. Você não coloca no Wi-Fi. O Wi-Fi daqui é horrível, não funciona nada. Vou ver se eu tiro de lá e boto pra cá. Pessoal, marquei mais cedo aí pra fazer a live, mas... Aliás, eu comecei mais cedo, mas aí deu problema na internet aqui. Aqui no apartamento que nós estamos, a internet não é boa. Aí eu tive que... tentar outra forma. Vamos ver se a gente consegue... Quem tava na live aí... Bom, a gente estava lendo o Código de Provérbios 22, né? E aí a live caiu, travou para todo mundo. Agora a gente vai começar de novo, tá? Então a gente já tinha lido aí o... A gente só tinha lido o primeiro versículo. Vamos ler de novo então, vamos começar. Então diz aqui o primeiro versículo, Provérbios 22, tá bom? O primeiro versículo diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Aqui quando Salomão fala do bom nome, ele está se referindo, né? Não ao seu nome no cartório, não é o seu nome que está registrado no cartório, mas ao que representa o seu nome. Beleza? O que representa o seu nome. O que representa o seu nome é o que é importante. Não é o nome que você tem, mas o que o seu nome simboliza. O que as pessoas lembram quando o seu nome é mencionado. Então, se você é uma pessoa que o seu nome ele é um nome que não tem valor, que as pessoas associam o seu nome a algo que não tem valor, ele diz que o seu nome não vale nada, que o seu nome não vale riqueza nenhuma. Porque o nome de um homem eles tem que estar ligado à riqueza. E o que é riqueza, Renan? Riqueza não é dinheiro. Necessariamente, quem tem riqueza tem dinheiro. Mas nem todos que têm dinheiro têm riqueza. Pegou o código? Esse é o código que você tem que entender. Necessariamente, quem tem riqueza tem dinheiro. Mas nem todos que têm dinheiro têm riqueza. Entendeu? Então Salomão fala que o seu nome, quando o seu nome não é bom, quando o seu nome não tem um bom cheiro, ele fala do nome que tem um bom cheiro. É um nome que não exala, né? Ele não se espalha, ele não tem um bom perfume. Então quando você tem um nome que não tem um bom perfume, esse nome, ele é um nome que ele não pode ser associado à riqueza. O que é a riqueza? A riqueza não é o dinheiro. A riqueza é o fruto da prosperidade que você tem em algumas áreas. Pode ver que quando você fala o nome de uma pessoa, geralmente alguém fala assim: nossa, mas aquela pessoa é tão amorosa, nossa, aquela pessoa é tão inteligente, nossa, aquela pessoa é tão próspera, nossa, aquela pessoa tem um dom tão bonito. Por quê? Geralmente o seu nome é associado, entendeu? Acabei de voltar. O seu nome é associado a uma riqueza que você tem. Se você não tem riqueza nenhuma, o seu nome é associado à sua pobreza. Geralmente você fala um nome, fulano de tal. Vamos dar exemplo assim, eu dou um nome para você aqui agora. Eu vou te dar um nome e você vai falar para mim o que esse nome é associado. Se eu falar para você assim, ó, Beiramar, Fernandinho Beiramar, o que você vai associar? Você vai associar o nome dele à pobreza que ele tem. Aí você vai dizer assim, Fernandinho Beiramar, traficante, bandido, ladrão, sem vergonha, vagabundo, você vai dar um monte de nome. Mas se eu falo para você assim, Jesus Cristo, o que você vai falar? Salvador, né, assim? Benevolente, amoroso, filho de Deus. Você vai dar outros nomes para ele. Por quê? Todo nome está associado a algo, entendeu?
Todo nome está associado a algo, poderoso ou não. Mas ele sempre está associado. Então, qual é a grande sacada que você tem que ter na sua vida? Associar o seu nome a riquezas. Quando você associa o seu nome à riqueza, o seu nome ele é propagado. E junto com ele vai a riqueza que ele se junta, né? Que ele representa. Entendeu? Então o que acontece? Quando você, olha que interessante, quando Jesus ele morre, né? Que ele prega para os apóstolos e tal, ele diz assim: tudo que pedides em meu nome eu te concederei. Por quê? Associado ao nome de Jesus está o seu sacrifício. E associado ao seu sacrifício está a sua santificação. A sua santificação. E aí quando você associa tudo que você pede ao nome dele, quando a sua oração chega no céu, Deus te concede. Por que Deus concede? Porque não é no seu nome. O seu nome não tem riqueza, mas o nome dele tem riqueza. Pegou o código, mano? Quando um nome ele tem riqueza associado nele, ele abre portas. O nome de Cristo ele abre portas para você. Por quê? Porque o nome dele está associado à maior riqueza que você pode ter, que é o perdão e a salvação da sua alma. Você entendeu isso aqui? Isso aqui é muito forte, muito poderoso. Vamos dar um exemplo. Se você chegar em algum lugar e alguém perguntar para você assim: você é fulano de tal? Aí você fala: eu sou fulano de tal. E aí se o seu nome não tem valor, você é tratado como uma pessoa comum. Mas se você dá o nome de outra pessoa, fala assim: eu sou Renan, filho de fulano. O que acontece? Você é filho de fulano. Cara, esse cara é muito top. Entra pra cá. Não é assim? Ele te trata melhor, porque o seu nome está associado a um nome de valor. Você pode ver que toda genealogia bíblica, por que a genealogia bíblica ela é importante? Porque na genealogia, os filhos são associados aos pais. Pega o código que eu vou te dar aqui. Se você ir lá no livro de Gênesis, tem uma passagem do livro de Gênesis que diz assim: e essa é a história de Jacó. E aí quando fala essa é a história de Jacó, começa a falar sobre José. E começa a falar sobre José. Por quê? Todo filho tem a sua história associada ao pai. Todo filho tem a sua história associada ao pai. Porque a história do filho começa no nome do pai. Pegou o código? É por isso que tudo que você tem que fazer, você faz em nome de Jesus. Porque a sua história começa no nome dele. Você entendeu? A sua história espiritual e a sua história de nova criatura na terra começa no nome de Jesus. Por ela começar no nome de Jesus, toda vez que você usa o nome dele, você tem poder. Por que no nome de Jesus tem poder? Porque ele adquiriu a riqueza para esse nome. Aonde? Na cruz, no Calvário. Quando ele alcança essa riqueza no nome dele, ele te dá o direito de você poder usar o nome dele. E como que você pode usar o nome dele? Quando você crê nele. Quando você não crê nele, o nome dele não tem poder na sua boca. Você pensa que o nome de Jesus tem poder na boca de qualquer um? Negativo. O nome de Jesus ele só tem poder na boca daqueles que creem em seu nome. Entende isso? Por isso que Salomão fala aqui quando a gente leu, né, que o bom nome, olha o que Salomão falou aqui no versículo que a gente leu. Salomão fala que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Porque todo bom nome é associado a uma riqueza. Não tem jeito. Entendeu? Renan, que riqueza é essa? Vai depender da riqueza que você associou ao seu nome. Se você é um homem que ajuda as pessoas, todo mundo que falar no seu nome vai associar o seu nome àquela riqueza. Nossa, como aquele homem é bom, como aquela mulher é boa, como aquele homem é prestativo. Se você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, toda vez que falarem o seu nome vão falar assim: nossa, mas que pessoa alegre, que pessoa gente boa, que pessoa feliz, assim, que pessoa maravilhosa. Se o seu nome está associado a uma pessoa que faz coisas ruins, o que vai acontecer? O seu nome não vai estar associado a riquezas. Pega esse código. Coloque sempre o seu nome junto com as riquezas. E que riquezas são essas? As riquezas que Deus colocou na terra. O que é a riqueza, Renan? A riqueza não é o dinheiro, já te falei várias vezes isso. A riqueza é o quê? É você entender e perceber a felicidade. A riqueza é você amar sua família. A riqueza é você ter um coração quebrantado ao Senhor. A riqueza é você ser um homem de bom senso. A riqueza é você ser um homem honesto. A riqueza é você ser um homem diligente. Riqueza é você andar em princípios divinos. Isso é riqueza. O verdadeiro
o verdadeiro rico, o verdadeiro próspero, não é o homem que tem dinheiro. É o homem que possui as riquezas que só os princípios de Deus pode dar. Pegou isso aqui? Isso é riqueza. Então vamos lá. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pegando. Entenda isso aqui. Quando Salomão fala que os prudentes vê o mal, é porque o prudente ele critica, ele avalia as coisas. O prudente ele não faz nada sem avaliar. Então é necessário que você pare com a sua simplicidade. A partir de hoje, deixe a simplicidade de lado. Qual é essa simplicidade que Salomão está falando aqui? A simplicidade daquele que não busca o conhecimento. Não é a simplicidade da pessoa que não quer ostentar a riqueza. Não é essa a simplicidade. Não é a simplicidade da pessoa que tem riqueza, que tem bens, mas que ela não quer ostentar aquilo. Entendeu? A simplicidade que Salomão está falando aqui, é a simplicidade da pessoa que não busca conhecimento, da pessoa que aceita qualquer coisa, da pessoa que quando chega uma informação para ela, ela não avalia aquela informação. Quando chega uma informação para ela, ela não busca saber se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro. É uma pessoa que simplesmente aceita tudo que você fala para ela e acata tudo aquilo. E quando você aceita tudo que falam para você, você coloca até a sua vida em risco. Você acredita nisso? Então eu vou te falar uma coisa. Quando Davi ele escreve o bilhete para Urias e dá o bilhete para Urias entregar na mão de Joabe, dentro daquele bilhete estava o pedido da morte de Urias. Ele mesmo estava levando o bilhete que sentenciava a sua vida. Por quê? Porque ele era simples. Se ele tivesse aberto aquele bilhete e lido, ele ia saber que Davi estava pedindo a sua morte. E ele não teria ido direto à sua morte. Entenda isso. Toda informação que chega para você, você tem que avaliar essa informação. E a Aline está dizendo aí, queria que você explicasse um pouco sobre princípios. Eu estou explicando sobre princípios aqui agora, entendeu? Eu estou explicando sobre princípios aqui agora. O princípio da prudência. O princípio da prudência não é uma regra. Prudência não é uma regra. Entende? Você sabe o que é prudente? O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente, você não consegue especificar o que é prudência. Você não consegue. Por quê? Porque a prudência vai depender da situação que você está. Então você quer aprender sobre princípios? Eu estou explicando um princípio agora. Deixe a simplicidade de lado e comece a andar na prudência. Por quê? A prudência, ela faz com que você possua as suas almas. Entendeu? Você tem que entender que os princípios, você pode dar, às vezes, até vários adjetivos para ele. Mas eles estão todos dentro de você. Você sabe quando você vai fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém, mesmo que não exista uma regra para aquilo. Você sabe quando você vai fazer alguma coisa que vai prejudicar você mesmo e que vai desagradar a Deus, mesmo que não tenha uma regra dizendo sobre aquilo. Por quê? Isso é princípio. Princípio não é regra. Você não tem como dimensionar todos os princípios. Por quê? Porque os princípios eles estão dentro de você e eles estão dentro de Deus. Você não tem como. Quando você tenta dimensionar, quando você tenta explicar, quando você tenta escrever sobre todos os princípios, você começa a criar regras. Vamos dar um exemplo. Se você quer falar sobre o princípio da vida, você começa a criar regra. Não matarás, não roubarás, não estuprarás, não... enfim, você vai colocando um monte de regras. E mesmo assim você não consegue definir sobre a proteção do princípio da vida. Por quê? Porque você pode prejudicar uma vida de diversas formas. Entende? Então você tem que entender o quê? Que os princípios estão dentro de você. Se você quer ter acesso aos princípios, você sempre tem que se perguntar o que você vai fazer. Se você sente que aquilo vai prejudicar alguém, mesmo que não tenha uma regra contra aquilo, não faça. Entende? Mesmo que não tenha uma regra que vai te punir sobre aquilo, não faça. Por que não faça? Porque é um princípio. Entende? O princípio ele é mais profundo do que a regra. Muito mais profundo do que a regra. Vamos lá, deixa eu ler aqui o outro versículo. O galardão
da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, tá vendo? Isso aqui é princípio. Humildade é princípio. Por quê? Quem te explica sobre a humildade? Como você consegue colocar uma regra do que é ser humilde? Entende? A humildade é um princípio. Então você tem que colocar. O temor é um princípio. O que é o princípio do temor? Você consegue explicar? Não. Temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Não é assim? O temor ele é um princípio. Como que você explica sobre o temor? Não tem como você explicar sobre o temor. Por quê? Porque vai depender da área da sua vida, vai depender de onde você está, vai depender da sua realidade, vai depender da sua cultura. Vai depender do país que você mora. Às vezes, vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil, uma coisa é errada, mas lá na Espanha não é errado. Às vezes, alguma coisa aqui no Brasil é certo, mas lá nos Estados Unidos não é certo. O que vai definir se você vai fazer aquilo ou não? O princípio. Entende? Vamos dar um exemplo. Se você mudar agora para os Emirados Árabes, lá os homens podem ter 3, 4, 5 mulheres. Aqui no Brasil, a lei brasileira diz que você só pode ter uma mulher casada no seu nome, não é assim? E aí, como que você vai se portar diante disso? Usando um princípio, entende? O princípio da aliança. E aí, como que você vai definir isso? Você vai ter que olhar o princípio. Lá diz que é certo, aqui diz que é errado. E se você mudar para lá? Você vai fazer o que lá faz? E se você vem de lá para cá? Você vai fazer o que aqui faz? Entende isso? O princípio ele é muito mais profundo. Tá bom? Então diz aqui, ó, o galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Entenda a coisa, toda vez que você anda em princípios, você tem honra e você tem vida. Porque os princípios protegem a sua saúde mental, espiritual e física também. E eles geram para você honra, muita honra. Todo homem, toda mulher que anda em princípio, ele é alcançado pela honra. Entenda isso. A honra o dinheiro não compra. Você não consegue ser alcançado pela honra por causa do dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro e são desonradas. As pessoas que têm muitos bens e são desonradas. Porque o que fazem pessoas serem honradas são princípios. Tá bom? Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então aqui Salomão está explicando para você se retirar do perverso. Quem é o perverso? O perverso é aquele que não anda em princípios, que quebra os princípios, certo? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instale princípios nos seus filhos. Se você instalar regras nos seus filhos, eles vão quebrar as regras. Mas se você instalar nele os princípios, eles não se esquecerão, porque as regras você escreve no cérebro, mas os princípios você escreve na tábua do coração, você escreve na alma. Então ensine para os seus filhos os princípios. Tem pessoas que ensinam os filhos a só andarem em regras. E quando eles não têm regras, eles se perdem. Então ensine os seus filhos a andar em princípios, tá bom? Pessoal, se estiver travando, eu não tenho como fazer nada aqui para mudar isso. Eu estou no lugar que a internet é péssima, então eu estou fazendo o que é possível no momento. E eu peço a vocês, para vocês terem um pouco de compreensão aí, tá bom? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Pegou isso aqui? Olha aqui, ó. O rico domina sobre os pobres, tá? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Toda vez que você pegar algo emprestado com alguém, você vira servo daquela pessoa. Eu já passei por isso, é horrível. Então faça de tudo para não pegar nada emprestado com ninguém. Porque quando você pega algo emprestado com alguém, você vai sofrer na mão daquela pessoa. Entende? Você vai sofrer muito, porque ela sempre vai ter você na mão dela. E se algum dia você pegar algo emprestado para alguém, devolva melhor do que você entregou. Isso é o princípio da mordomia. Pegou isso aqui? Princípio da mordomia. Se você pega algo emprestado com alguém, devolva melhor do que você pegou. Se você pega um carro emprestado de alguém e você pegou aquele carro, estava com meio tanque cheio, entrega com o tanque cheio. Se você pegou aquele carro e ele estava limpo, entrega ele lavado também. Isso é princípio da mordomia. Se você pega uma roupa emprestada de uma pessoa, entrega ela lavada e passada, melhor do que você pegou. Isso é princípio da mordomia. Pegou isso aqui é um princípio. Salomão já fala sobre isso aqui. Tá vendo?
Vamos lá. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Entende isso? Toda pessoa que cegar males, ele será extinto pelo seu próprio mal. Ainda que você não veja isso. Porque há pessoas que sofrem internamente. Vocês pensam que as pessoas, elas só sofrem de forma exterior. Muitas das vezes nós queremos que Deus puna as pessoas, que Deus coloque a mão sobre as pessoas, e até, às vezes até uns louvor meio doido, né? Ou uns hino, principalmente na avulso e louvor, que fala que Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, que Deus vai fazer isso, aquilo outro, e que Deus vai provar e vai te exaltar. É engraçado que tem pessoas esperando exaltação dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria família, e essa exaltação é que Deus diminua essas pessoas da sua casa, ou da sua família, ou da sua igreja, faça essas pessoas serem humilhadas para que você seja beneficiado. Cara, não peça isso para Deus. Entenda uma coisa, toda pessoa que ela cegar o mal, ela vai colher o mal sozinha, você não precisa fazer nada. O mundo vai cobrar isso dela, o cosmos, a energia do universo, vai cobrar isso dela sem você fazer nada para ela. E ela vai sofrer isso sem que você ponha a sua mão. Fica tranquilo. Não fica pedindo para Deus te exaltar e que essa exaltação seja Deus humilhar outras pessoas. Não. Sempre peça para que Deus te dê condições de você prosperar. E que a forma como você prospere não seja humilhando nem rebaixando ninguém. Mas que você possa prosperar e que a sua prosperidade seja tão grande e na tua árvore tenha tantos frutos que as pessoas que estão ao seu redor, que sejam seus inimigos, possam comer dos seus frutos e se deleitar daquilo que Deus colocar no seu caminho. Tá certo? Versículo 9 aqui, ó. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Mano, pegou isso aqui, ó. Nem tinha lido isso aqui. Nós já falamos antes da gente ler. O que vê com bons olhos será abençoado. Entenda uma coisa. Toda a realidade da sua vida é feita e é criada pela forma como você vê o mundo e como você enxerga as situações. É incrível você ler livros de homens famosos como Tony Robbins. Tony Robbins é considerado o maior coach que já teve na Terra, até hoje, né? E o que acontece? Todos os livros de Tony Robbins falam isso aqui, ó. Engraçado, você pode ler o livro do Tony Robbins inteiro, que são livros grandes, assim, ó, dessa grossura, e todos os livros dele falam sobre esse versículo aqui, ó. O que vê com bons olhos será abençoado. Toda a PNL, que é a programação neurolinguística, todo tipo de tratamento, seja com coach, com psicólogo, psiquiatra, todos eles querem fazer você enxergar a vida de uma forma diferente. Todos eles. Por quê? Porque a sua vida ela está diretamente ligada à forma como você vê as coisas. Então o que ele diz aqui? Ó, o que vê com bons olhos será abençoado. Toda vez que você conseguir enxergar as coisas com bons olhos, você vai encontrar por trás dela uma benção. Ainda que você não entenda que aquilo é uma benção no momento, mas é uma benção. Toda vez que você consegue ressignificar o passado, toda vez que você consegue ressignificar fatos, toda vez que você consegue olhar com bons olhos situações que são situações difíceis, você vai encontrar ali um aprendizado, você vai encontrar ali uma riqueza que você não encontrava. Então, entenda, a sua vida é o que você enxerga que ela é, e não o que as pessoas enxergam por você. Às vezes as pessoas enxergam em você, nossa, como você é um cara que tem potencial, como você é um cara top, como você é uma pessoa maravilhosa, mas você não enxerga isso em você. O que acontece? Você vive o que você enxerga e não o que as pessoas enxergam por você. Às vezes tem pessoas que olham para um casal e dizem assim, nossa, que casal maravilhoso, mas eles dois se enxergam uma droga como casal. Eles vão viver o que as pessoas enxergam dele como casal maravilhoso? Não. Eles vão viver aquilo que eles dois acham que eles são. Então entenda uma coisa, você não vive a vida que as pessoas enxergam que você vive. Você vive a vida que você enxerga que você vive. Você não atrai aquilo que as pessoas acham que você é. Você atrai aquilo que você é de fato. Pegou isso aqui, mano? Isso aqui é um código poderoso de vida. Isso aqui é um princípio. Princípio dos bons olhos. Entenda isso. Tudo que você vê com bons olhos, você alcançará com bons olhos. Você sentirá com bons olhos, você perceberá com bons olhos. Renan, mas eu não consigo ver bons olhos nas coisas difíceis. É porque você não está querendo. Você está querendo viver esse estado
de dor, de angústia, de medo, de pavor. Você quer viver isso. Isso está alimentando em você um sentimento tóxico, uma emoção tóxica que está em você. Então você está preferindo viver assim porque é mais fácil. Porque para você enxergar as coisas com bons olhos, você precisa vencer o cérebro e fazer a sua alma dominar o seu cérebro. Pegou isso aqui? Quando a sua alma domina o seu cérebro, você começa a enxergar as coisas com bons olhos. E aí a sua vida muda, a sua realidade muda. Entenda? Se você fizer isso, você vai conseguir o quê? Ter novos resultados. Existiam dois meninos, para você ver o que a pessoa vê com bons olhos e o que é não ver com bons olhos. Existiam 2 meninos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eram filhos gêmeos. Nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Gêmeos. E o pai deles era alcoólatra. Entendeu? O que aconteceu? Um dos filhos era extremamente próspero e rico. E um dos filhos era extremamente pobre e miserável. E também ficou igual o pai, drogado e bêbado. E aí, o Tony Robbins fez uma entrevista com esses 2 meninos. E perguntou para o que era drogado e bêbado por que ele era daquele jeito. E ele falou assim, eu sou desse jeito porque eu via o meu pai beber, eu via o meu pai usar droga, eu via ele fazer todas essas coisas e tudo isso me influenciou. E aí foi perguntado para o outro menino, que era rico e próspero, por que você não ficou igual ao seu pai? Ele falou assim, porque toda vez que eu olhava para o meu pai, no meu coração eu dizia, eu jamais vou ser igual ao meu pai, eu jamais vou ser um homem bêbado, um homem alcoólatra igual ao meu pai, eu vou ser melhor que ele. Então, tudo está diretamente ligado à forma como você enxerga a vida. Ele viu no pai dele, que era um pai miserável, que era um pai drogado, que era um pai bêbado, ele viu no pai dele um exemplo que ele não poderia seguir. Ele pegou aquela dor do pai dele, transportou a dor para o coração dele e falou assim, cara, se eu for igual ao meu pai, eu vou ser uma merda, eu vou sofrer e vou fazer meus filhos sofrer. Eu não quero ser isso. O que ele fez? Ressignificou. Entende? Agora, o outro filho olhava para o pai e começou a se vitimizar. O outro filho pensava assim, porque o meu pai é uma merda, você é uma merda. Porque meu pai me fez sofrer, eu vou sofrer. Porque meu pai usa droga, eu vou usar droga, eu vou ser um bêbado. É isso que aconteceu com ele. 2 filhos gêmeos, nascidos da mesma mãe, lógico, né? São gêmeos, do mesmo pai, tiveram a mesma criação, mas tiveram futuros diferentes, tiveram resultados diferentes, por causa desse versículo aqui que nós lemos, ó. O que vê com bons olhos será abençoado. Entendeu? Porque dá seu pão ao pobre. O que vê com bons olhos será abençoado. Porque dá o seu pão ao pobre. Entende? Todo mundo que tem bons olhos para a vida alcança bons resultados. Você não tem como fugir dessa realidade. Se você olhar para você e achar que você é incapaz, você é incapaz. Se você olhar para você e você achar que você é capaz, você é capaz. O que disse Henry Ford? Se você diz que você não consegue e se você diz que você consegue, qualquer uma das duas coisas está certa. Porque é você que está dizendo. Agora, se eu disser para você, você não consegue. Se eu disser para você, você não pode. Se eu disser para você, você não vai alcançar. Mas dentro de você, você já viu que você alcançou. Você viu que você pode. Nada do que eu disser para você vai mudar a sua realidade. Por quê? Porque você acredita que você é capaz. Da mesma forma que se você disser que você não é capaz, que você não pode, nada do que eu disser para você vai mudar a sua realidade. Por quê? Porque a realidade é sua e não é minha. Então não adianta eu chegar para você e falar assim, nossa, você tem potencial. Nossa, você é tão inteligente. Nossa, você fala tão bem. Nossa, você é um cara que vai ter um tremendo sucesso. Se você não acredita em nada disso. Se você não acreditar em nada disso que eu estou te falando, nada disso vai acontecer. O que disse Jesus para aquele cego? Ele falou assim, o que queres que eu te faça? E o cego falou, eu quero ver. Ele falou assim, então veja, a tua fé já te salvou. Pegou o código, mano. Você pegou o código. Jesus estava dizendo para aquele cego o seguinte, foi a tua fé que te salvou. Foi o teu clamor. Eu só estou dizendo para você que você já está vendo. Porque você ainda não enxergou. Porque você já sabe que você vai ver. A fé dele já tinha libertado ele. Entenda isso. Não adianta as pessoas quererem te parar. Porque se você estiver determinado a conseguir, ninguém te para. Mas não adianta as pessoas quererem que você consiga. Se você também estiver determinado a não conseguir. Pegou esse código, mano? Grava aí no seu coração esse código aí. Tá bom? Vamos lá. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor.
irá a contenda, e acabará a questão, e a vergonha. Entenda isso, as pessoas que escarnecem, elas são pessoas que elas causam muita contenda. O que é o escarnecedor? O escarnecedor é o irônico, entende? Se você quer arrumar confusão com uma pessoa, ela ser escarnecedora ou irônica, porque ela sempre vai zombar da sua verdade e até mesmo do seu erro. Mesmo que você fale para ela uma verdade, ela sempre vai escarnecer de você. Porque o escarnecedor e o irônico, eles não se importam com a sua verdade. Eles transtornam a sua verdade. Então não discuta com pessoas irônicas e escarnecedoras. Aliás, não discuta com ninguém. Porque você só discute com pessoas que são tolas. Os sábios não discutem. Os sábios, eles dialogam e trocam pontos de visão, de perspectiva diferente um do outro. É isso que eles fazem. Tá bom? Então pega esse código aí. Vamos lá. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquela que contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Salomão está dizendo aqui que a criança é tola, entendeu? É isso que ele está dizendo. Ó. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Qual a diferença então do tolo para uma criança? Porque a criança é ensinável. Pega o código. A criança, ela tem a estultícia, mas ela é ensinável. Você tem como ensinar ela. O tolo, ele tem a tolice, mas não é ensinável. Então não perca tempo com o tolo. Com a criança você não perde tempo. Com a criança você investe. Essa é a diferença. Olha que código forte, hein? Que código forte isso aqui. A criança tem a tolice, mas é ensinável. Com a criança você não perde tempo. Com a criança você investe tempo. O tolo tem a tolice, mas não é ensinável. E com o tolo você não investe tempo. Com o tolo você perde tempo. Mano, pega esse código. Quem puder, escreve esse código aí pra mim depois e me marca lá. Eu vou falar de novo. Com a criança, ela tem a tolice. Mas você não perde tempo. Você investe tempo. E na criança, ela é ensinável. Entendeu? Então a criança é ensinável. Ela aprende, mesmo tendo a tolice. E você não perde tempo. Você investe tempo. O tolo não. O tolo ele tem a tolice, não é ensinável e com ele você perde tempo. Tá certo? O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se as aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faça-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Gente, só um momento aqui. Gente, a Carol tá aí? Fala pra ela, Yara, fala pra Carol ligar pro Tião aí, o Tião do Morro do Turano, por favor. Ele tá me ligando aqui e eu tô no meio da live. Vamos lá. Desculpa aí, gente, que eu tô recebendo uma ligação aqui que é importante, de um irmão lá do Rio de Janeiro. E aí eu tive que dar uma travada aqui. Vamos lá, pera aí. Qual versículo nós estávamos? Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Nossa, pera aí, o cara tá me ligando doido aqui, né? Gente, só um momento. Espera só um minuto, por favor.
Gente, tá tenso aqui hoje. Gente, vai dar uma travada aqui, por favor. Vocês aguentam a mão aí, porque eu preciso... Eu tô recebendo uma ligação aqui que é importantíssima. Eu tô recebendo uma ligação que é importantíssima aqui. Eu vou ter que desconectar de vocês. Não vai ter jeito, tá bom? Tá com o número aí? Não, eu não tô com o número. Eu tô pedindo o número. Bom, vamos lá. Voltei aqui e conseguimos resolver. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Hoje tá bem difícil aqui. Internet ruim. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu só achar o versículo. Versículo 20, vamos lá. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Isso aqui Salomão estava dizendo àqueles que procuram a sabedoria, né? Ele estava falando para eles que ele já tinha escrito muita coisa boa sobre a sabedoria, para que eles guardassem isso no coração, e quando as pessoas viessem consultar isso, eles tiverem à mão aquilo, aquela sabedoria, tá bom? Ele fala, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam, eles lhe tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Cara, olha o que Salomão falou aqui, fortíssimo. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Toda vez que você anda com uma pessoa ruim, essa pessoa arruma laços para a tua alma. Salomão fala aqui para você não andar com o homem briguento nem o colérico, mas não é só o homem briguento e o colérico que vai causar laço na sua vida, não. Vários homens, o adúltero, se você é um homem casado e você começa a andar com um homem adúltero, você vai virar adúltero também, mano. Se você é um cara que bebe desregradamente, começar a andar com uma pessoa que bebe de forma desregrada, você vai começar a beber de forma desregrada. Por quê? Toda a companhia que você anda, ela gera em você o que nós chamamos de contágio. Você é contagiado pela energia das pessoas, pela intenção das pessoas, pela forma como as pessoas vivem, andam, se comportam, você é contagiado. Esse contágio gera em você laços, entende? E esses laços podem te prender de tal forma que você não consegue mais se arrebentar deles. Então, se você é um cara que tem família e anda com pessoas que não têm família, você vai começar a criar laços para te fazer se afastar dessa família. Se você é um cara... Travou, gente. Voltou, travou, voltou. Mas eu não vou desistir, eu vou até o fim, não quero nem saber. Então, se você é um cara que você anda com pessoas que não estão dentro dos princípios que você guarda, essas pessoas vão causar laços para você. Então, preste bem atenção com as pessoas que você ande. Preste bem atenção com as pessoas que você está criando amizade. Entendeu? Estão andando com você na sua vida. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão interferir diretamente no seu comportamento. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres políticos. O que isso quer dizer? Nós temos necessidade de nos conectar com pessoas. E as pessoas, elas são o segundo pilar mais importante da vida. O primeiro é Deus, depois as pessoas. Então não tem como nós não nos relacionarmos com pessoas. Por menos pessoas que sejam, sempre estaremos ligados a pessoas. Só que o que tem que acontecer? Você precisa entender quais pessoas que você tem que se relacionar. Entende? Se você se relacionar com pessoas que fogem dos seus princípios, a sua vida vai ser uma vida contagiada por aquilo. Não tem pra onde correr, mano. É por isso que você tem que ter bem definidos os princípios da sua vida. Por quê? Porque você vai se envolver com pessoas que não têm princípio. Não tem jeito. Vamos dar um exemplo. No teu trabalho, você tem como escolher as pessoas que estão no teu trabalho? Não tem. Elas são contratadas pela empresa que você está.
Você tem como escolher as pessoas que estão na sua igreja? Não tem. Essas pessoas vão ali porque elas querem estar ali. Você não tem como não se relacionar com elas. Só que você tem que aprender a preservar os seus princípios nesse sentido, entendeu? Porque se você não aprender a preservar esses princípios, o que vai acontecer? Você vai arrumar laços para você e para a sua casa e para a sua família. Isso vai prejudicar a sua casa, a sua história, vai prejudicar você também. Entendeu? Então guarde esses princípios. Renan, quais princípios? Como que eu sei que eu estou andando em princípios? Os princípios, eles tocam no coração, mano. Os princípios de Deus, eles se desdobram dentro de você de forma automática. Você não precisa ter ninguém falando para você, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, não. Os princípios de Deus, eles saltam dentro de você de forma natural. Você sabe quando as pessoas, quando você está prejudicando elas e quando você está prejudicando a você e quando você está desagradando a Deus. Vamos dar um exemplo. Se você for numa padaria e der R$10 para pagar uma conta e o cara te der o troco errado e ninguém te fala nada, você sabe que você pegou o troco errado. E aquilo te acusa. Você está quebrando um princípio. Entende? Você está prejudicando o seu próximo. Vai lá e devolve o dinheiro, mano. É isso que você tem que entender. Aquele que te acusa não é princípios, né? Aquele que te acusa... Bom, quem nos acusa não anda em princípio, porque você não pode acusar o próximo. Você não pode julgar o próximo, né? Mas eu não entendi sua pergunta, Carlos. Se aquilo que te acusa... Não entendi. Tá certo? Pessoal, nós estamos aí 43 minutos. E tá travando muito a live aqui. Tá muito ruim o sinal e tudo. Amanhã eu vou ver se a gente melhora isso. Mas amanhã a gente continua. Tá bom? Vocês perdoam aí. Hoje, nossa, começamos era 8 horas da manhã. Aí deu problema. Aí eu só consegui voltar depois de meia hora. Depois que eu voltei ainda ficou travado. Ficou meio ruim aí. Tá? Mas vão acompanhando a gente. Eu vou estar sempre postando bastante coisa durante esses dias aí. Principalmente lá no feed. E eu peço que vocês compartilhem, curtam, nos ajudem aí. Tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe o dia de vocês. E amanhã eu vou ver se eu consigo melhorar a internet aqui pra gente estar junto. Tá bom? Pra gente poder melhorar essa situação aqui, porque eu vou ficar uma semana aqui, eu não posso... Salva a si mesmo. Nossa, mas ficou tão... A Renata falou que salva aqui mesmo. Poxa, mas ficou tão turbada essa live, né? Vendi uma casa e só de imposto de renda eu vou pagar 25 mil. Tem um jeito de pagar menos, mas veio no meu coração. Dá de César que é de César. Muito bem. Isso aí. Tá vendo? Isso é princípio. Vamos fazer uma coisa. Falta 15 minutos aqui para terminar a live. Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. Eu vou responder aqui. Tá bom? Quem quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta que eu vou responder em 15 minutos. Eu vou pegar uma água ali. Tá bom? Enquanto você prepara a pergunta, eu vou pegar uma água. Manda aí, gente, uma pergunta pra gente poder fechar a live aí. Ou ninguém quer fazer pergunta? Ninguém quer fazer pergunta, então vou encerrar. Ninguém quer perguntar nada, gente? Bom, se ninguém quer perguntar nada, então... Tamo junto, eu preciso que você me responda. Responder o quê? Eu perdoei uma pessoa, mas toda vez eu lembro que ela me fez por quê? Você lembra porque você tem memória, ué. Você não perdeu a mente? Entendeu? Você lembra porque você tem memória. Mas uma coisa é você lembrar e outra coisa é você sentir dor. É
totalmente diferente. As coisas que eu já passei na minha vida, eu não tenho como esquecer. E é bom que você não esqueça, entendeu? Porque se você não esquecer, você não vai cair nos mesmos erros no futuro. Então, esse negócio de apagar a memória, tem até um negócio aí de hipnotizar a pessoa, da pessoa apagar a memória e tal. Isso aí não é bom. Porque se você esquecer do que você fez, você vai cometer o mesmo erro novamente. Então, se você perdoa ela de fato, você não tem que sentir mais dor. Entende? O perdão, a ressignificação, ela tira a dor, mas ela não tira a memória. É totalmente diferente. Entendeu? Não, regressão não. O negócio de regressão tá por fora. Quando lembro do que a pessoa me fez, o corpo dói. Sim, porque as emoções elas se alojam na carne. Então você precisa ressignificar. Não é pergunta, só agradecer, pois depois que comecei a te acompanhar o Miguel, estou mais leve das minhas crenças limitantes. Deus te abençoe, Vivi. Fui muito prejudicada por causa dos meus princípios das pessoas não me perdoarem. Se perdoa então. Uma vez um irmão falou que quem perdoa esquece, que toda vez que você lembra e fala sobre isso é sinal que você não perdoou. Mentira. Geralmente quando você tem uma dor, você não consegue falar sobre ela. Quando você consegue falar sobre a dor que você tinha, é porque realmente você perdoou. Entende? Vamos dar exemplo. Eu fui abusado na minha infância, eu tive alguns traumas. Eu passei por divórcio, vocês sabem disso, já falei minha situação. E eu não conseguia falar sobre essas coisas. A partir do momento que eu consegui falar sobre isso com as pessoas de forma normal, é porque eu já tinha realmente significado. Porque quando você não está preso a essas coisas, você não sente o peso delas mais. Entendeu? Perdoar não é esquecer, gente. Perdoar é você não se... Bom, gente, travou de novo aí, né? Para você ter uma ideia, Deus te perdoa e não esquece dos seus pecados. Ele só não quer lembrar. É diferente. Entendeu? Deus te perdoa e não esqueceu dos seus pecados. Perdoei dívidas e as pessoas não tiveram misericórdia, sofro com isso agora. Boa coisa você falou. Você acha que o exercício da regressão faz bem? Não. Regressão, não. Porque quando sentimos a presença de Deus, parece que o corpo ferve, porque o seu corpo entra em contato com o extraordinário. Toda vez que o corpo material entra em contato com o extraordinário, que é Deus, o seu corpo ele prova de coisas eternas. Entendeu por quê? Porque se manifesta no teu corpo. Ótima explicação, Deus abençoe. É tipo de uma cicatriz, sempre vai lembrar. Positivo, você sempre vai lembrar, não tem como esquecer. Então, se eu conseguir falar sobre o abuso que sofri de infância, ressignifiquei? Sim, é um dos sinais, Rosane. Quando você tem coragem de falar da sua maior vergonha, é porque você perdeu, ela não tem mais poder sobre você. Entendeu? Quando você consegue falar das dores que você passou, das vergonhas que você viveu, dos traumas que você sentiu, de tudo que você viveu e que era uma vergonha, você não conseguia falar daquilo porque você não tinha ressignificado. Agora você fala, porque aquilo se torna até uma ferramenta para você ajudar outras pessoas. Entende? Então, quando você consegue falar do que você já passou, é porque você está livre. Aquilo não tem mais domínio sobre você. Não tem mais poder sobre a sua pessoa. Você consegue conversar com as pessoas normalmente. Entende? Isso aí é um dos sinais de que você ressignificou, de que realmente você perdoou aquilo. O dia que você conseguir conversar até com a pessoa que fez aquilo com você, nossa, aí você ressignificou mesmo. E a pessoa te perguntar e você falar, não, perdoei. Henrique Iglesias, Deus tem senso de humor. Muito. Deus é muito engraçado. Deus é muito divertido, engraçado e ridículo. Deus é. Aí ela fala, nossa, você xingou Deus de ridículo. Não, mas você nem entendeu o que eu quis dizer. Mas Deus é muito engraçado, divertido e ridículo. Tudo que Deus faz tem diversão, tem humor, tem alegria e tem ridicularidade. Nem sei se existe essa palavra. Mas tem. Deus é fantástico no senso de humor e na... Deus é colorido, né, mano? Deus é colorido, Deus é fantástico. Deus, minha irmã deixou de falar comigo porque a minha opinião comigo. Bom, não entendi o que você quis dizer aí.
Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O vídeo que o irmão fez sobre José, que ele ressignificou o passado dele, me abriu muito a minha mente. Gratidão. Positivo. A história de José é uma história poderosa para ressignificar passado. Poderosíssima, né? Porque José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos, da sua família, de tudo. Mas ele ressignificou. Ele entendeu que se os irmãos não tivessem vendido ele, que se ele não tivesse ter passado por tudo que ele passou, ele jamais estaria no lugar onde ele estava. E José, ele foi um cara que ele foi fundamental para a existência da humanidade, tá? Da humanidade. Porque quando José ele ressignifica o seu passado e que ele ajuda o Egito a manter o alimento no Egito, né, para as nações, se não fosse o Egito, todo o mundo antigo tinha morrido de fome. Entendeu? Minha irmã parou de falar comigo depois que eu dei minha opinião na separação dela do casamento e estou muito triste. Porque você não tem que se meter na vida dos outros, só isso. Você tem que cuidar do seu casamento, não do casamento da sua irmã. Mano, casamento você não tem que dar opinião de ninguém. O meu esposo sofreu abuso quando era criança, mas ele não consegue falar sobre isso. Ele tem uma autoestima muito baixa. Ele me falou uma vez, mas não ressignificou. Se ele não ressignificar, ele vai ficar sempre sofrendo isso aí. Falando em ressignificar, o que você acha da constelação familiar? Fez bem ou seria como regressão? Não curto constelação familiar porque é místico. Eu não mexo com nada místico. É igual tem uma menina que está comigo aqui, ela é evangélica. Ela fala para mim assim: nossa, Renan, você não acredita em signos? Como que você pode ser um cristão e acredita em signos, mano? Não faz sentido. Entendeu? É uma quebra de princípio. Como que você acredita em Deus como criador de todas as coisas e acredita em signos? Não faz sentido nenhum isso aí. Renan, já senti meu espírito falando comigo. Só que eu estava sentada e saiu da metade do corpo e me repreendeu. Isso é alma ou espírito? Bom, não sei qual foi a experiência que você teve, mas o seu espírito tem como falar com você sim. A sua alma conversa com você a todo momento. A sua alma briga com o seu cérebro o dia todo. Porque, meu irmão, sempre tem gente batendo na minha porta para ajudar e quando vamos ajudar, nós sempre levamos uma punhalada nas costas. Porque você atrai esse tipo de pessoa. Para de ajudar. Não ajuda quem te pede ajuda. Quem vem te pedir ajuda, sim. As pessoas estão se aproveitando de você. Entendeu? Eu estudo constelação familiar e é uma ferramenta para compreender o conflito. Bom, a Sandra estuda a constelação familiar, eu respeito, mas eu não utilizo. Inclusive segue o princípio da honra aos pais. Beleza. Não tenho nenhum problema, Sandra, que você utilize, entendeu? Eu não utilizo. Mas cada um faz aquilo que faz sentido para si, né? Cada um tem liberdade para isso, por isso nós somos um indivíduo. Cada um tem a sua liberdade. Há coisas que quando eu linko com os princípios de Deus eu não vejo sentido, então eu não mexo, entendeu? Tem um cara que eu sigo ele chamado Marcos Strider. Ele é um cara muito top em comunicação. Mas o que acontece? Muita coisa que ele fala eu não sigo. Muita coisa que ele fala eu não aplico. Por quê? Ele mexe com arquétipos, ele mexe com coisas que estão diretamente ligadas a tarô, a religiosidade, religião de outras coisas que estão fora dos princípios de Deus. E ele é um dos maiores comunicadores que tem. Eu, tipo assim, Renan, ele é bom pra caramba, mas eu vou seguir tudo que ele fala? Não, por quê? Porque os princípios dele ferem meus princípios. Ah, mas ele é muito bom. Não interessa que ele é muito bom. Fere meu princípio, eu deixo pra lá. Entendeu? Então pode ser qualquer coisa. Ferir o princípio, eu não ando. Meu esposo teria que fazer terapia para conseguir? Com certeza. Manda ele fazer o método voltando à origem, mano. Pede pra ele fazer meu método. Vai ter turma dia 5 até o dia 10. Ou do dia 19 ao dia 24. Entendeu?
Pede para, se ele fizer o método, como é que é o nome dela aqui que ela mandou? Marta, né? Marta, pede para ele fazer o método. Se ele não ressignificar isso aí, eu devolvo o dinheiro para ele. Pode falar para ele. O método custa R$ 497, dura uma semana. Tem pessoas aqui que já fizeram. Se você quiser, elas te dão uma opinião aqui. Se ele não ressignificar isso aí, se ele não saiu melhor depois do método, manda ele fazer. Se ele não sair melhor, eu devolvo o dinheiro para ele. Meu maior trauma vem de ajudar demais os outros, aproveitadores e manipuladores. Você tem que ter mais amor próprio, Marta. Que Deus te abençoe e tenha aprendido muito com você. Amém, Solange. Psicanálise? Pode fazer. Tem que buscar a palavra para ir embora para outra cidade? Eu não busco. Sou solteiro, não sou batizado. Dá tudo errado fazer sem buscar a palavra. Eu não busco palavra para mudar, eu não busco palavra para casar, eu não busco palavra para fazer nada dessas coisas. Eu não busco palavra para ir para o emprego, eu não busco palavra para fazer negócio. Eu ando em princípios. Tudo que eu ando em princípios dá certo. Se eu andar fora dos princípios e buscar a palavra, vai dar errado. Pegou o código? Se você buscar a palavra e Deus confirmar e você andar fora de princípios, vai dar errado. Então, melhor você andar em princípios. Quando você anda em princípios, você anda na palavra. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você andar no caminho, você não tem que ficar buscando o caminho, filho. Ele está dentro de você. Agora, conversar com algumas pessoas sobre... Porque você está em outra frequência. E não queira mudar eles, Renate. Não tem jeito não, tá? Renan, vou fazer o método, quero saber só o horário. O horário vai ser... O do dia 19 vai ser das 20 às 23, tá bom? E o do dia 5 vai ser das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, tá bom? Fala com ele, Marta. Você fala pra ele assim, ó, o Renan falou que se você não mudar isso aí, se você não ressignificar isso aí, no método dele, ele te devolve o dinheiro tranquilamente. Pode falar pra ele fazer. Quem já fez aqui sabe como é que é, não tem jeito não. Lá nós mete o pau nesses traumas aí, nessas paradas aí, não tem pra ninguém. Boa. Nisso de mudar sem buscar a palavra, pode-se entender que as bênçãos de Deus acompanham aqueles que o buscam? Com certeza. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Deus falou para Abraão assim, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar, ainda na terra que eu vou te dar. Abraão não sabia para onde ele ia, porque a bênção não estava sobre o povo, a bênção estava